essa fé possa nos dar ânimo, nos dar coragem, intrepidez, para que produza frutos, e bons frutos que se multipliquem, nos restaurando, nos fortalecendo, nos dando, ó Pai, sabedoria e maturidade para vivermos esses dias, porque a Tua palavra diz que os dias são maus, os dias são difíceis, tempos difíceis, é como diz na Tua palavra, e nós não podemos, ó Pai, deixar que a influência desses tempos difíceis nos roubem a paz, nos roubem a alegria da salvação, nos roubem o ânimo de estar juntos, nos roubem, ó Pai, a semente da Tua palavra que gera fé, como a Tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém. Que essa palavra, ó Pai, possa entrar profundamente em nossos corações e nos fortalecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Então, Mateus capítulo 28, dos versos 19 a 20. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. É importante termos esse hábito de pegar a Bíblia, de abrir a Bíblia e lê-la para poder praticá-la. E diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Olha que interessante, Jesus ele nos dá um comando, uma orientação, uma ordem, dizendo: ide, portanto, fazei discípulos. A questão de fazer discípulos é sobre influência. Como estamos influenciando os outros? Como estamos afetando a vida dos outros? Será que as pessoas, quando olham para nós, olham como pessoas que são inspiração ou pessoas que são destruição do ânimo da vida delas? Porque cada um de nós conhece alguém que é difícil, pessoas tóxicas, pessoas que você diz: eu não quero estar perto daquela pessoa, não quero estar ali convivendo com aquela pessoa, porque aquela pessoa é insuportável. É o tipo de influência que aquela pessoa faz. Às vezes a gente não percebe, mas a gente pode ser ou se tornar assim em algum momento das nossas vidas. E a gente tem que, de tempos em tempos, se autoanalisar, se autorrefletir, buscar, sabe, uma reflexão sobre quem nós somos, o que estamos fazendo, como estamos fazendo. Será que nós estamos amadurecendo? Será que nós não estamos amadurecendo? Será que tudo isso que temos feito nesse ano, de estar reunindo nessa igreja, de estarmos aqui juntos, tem me tornado uma pessoa melhor? Ou eu tenho gradativamente me tornado pior? São questões muito válidas de olharmos para nós, no olhar do Espírito Santo, sabe, no olhar de Deus, com misericórdia, porque às vezes a gente é muito crítico conosco, ou muito crítico com os outros, e aí a gente perde esse equilíbrio de amor, e por não ter esse equilíbrio a gente descarrilha mais ainda, se perde mais ainda, e vivemos dias em que nós não temos tempo a perder, vivemos dias em que as pessoas estão perdidas, as pessoas estão confusas, as pessoas estão numa situação em que você conversa com elas e você diz: meu Deus do céu, parece que nada que acontece, nada da palavra, nada da oração, nada dos princípios, disciplinas espirituais faz sentido, porque de vez melhorar, faz a piorar. Parece que a gente está numa situação em que a gente tenta salvar as pessoas do incêndio, mas as pessoas querem se jogar no incêndio, e você diz: mas por que o incêndio é tão bom? Por que as pessoas amam o incêndio ao invés da paz, da tranquilidade? E aí é onde a mensagem de hoje, que toca na questão do ser, da identidade, de quem nós somos, é fundamental para nós entendermos algumas coisas que eu costumo dizer: o óbvio é inimigo do crescimento, porque aquilo que você acha que sabe, muitas vezes você não sabe. Você herdou aquela suposta informação, aquele suposto conhecimento, mas você nunca realmente aprendeu. Eu estava até falando com o Roberto um pouco antes, que uma das palavras que é muito comum na vida cristã,
É muito comum. Cristãos que têm 10 ou 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, já ouviu essa palavra, ou pelo menos teria que ter escutado essa palavra umas 300 vezes. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas que eu pergunto sobre essa palavra, elas nunca ouviram dessa palavra. É ruim isso? Não. A gente não tem que saber tudo. Mas é complicado, porque isso mostra que não está sendo pregado mais sobre isso. E há um alerta para todos nós. E essa palavra se chama assídia. Assídia é uma palavra comum no meio cristão. Mas a maioria dos cristãos nunca ouviram falar dessa palavra, de assídia. E quando a gente fala sobre identidade, quando a gente fala sobre ser, a gente vai entender muito a influência que a assídia impacta em nossas vidas. Que muitos comportamentos que nós temos de não constância, esfriamento, mornidão, começam a vir por causa da assídia. E por causa da assídia a gente começa a ver a apostasia. E vendo a apostasia, a gente começa a ver comportamentos que não são cristãos. E aí é onde a gente pega aqui no versículo 19, que Jesus ele diz: ide, portanto, fazei discípulos, influencie pessoas de todas as nações, todo tipo de pessoa, influencie. Aí vem a questão, será que eu tenho tido condição? Porque você só pode influenciar se você tiver algum conteúdo. Se você não tiver nada, o nada será a sua influência. Mas se você tiver alguma coisa, boa ou ruim, é alguma coisa que está influenciando alguém. Porque nos meios religiosos ou nos meios naturais de treinamento hoje de liderança, se fala muito sobre a questão da influência, porque liderar é influenciar. Todo mundo quer ser líder de alguma forma, quer influenciar de alguma forma. Mas será que a gente tem momentos em que a gente para pensar na qualidade da influência que nós estamos gerando no outro? Porque, assim, o desejo que eu penso de Jesus quando ele esteve aqui na terra em carne e osso, é que ao conviver com alguém, ele faria aquela pessoa querer mais Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais, louvar mais, reclamar menos. A influência de Jesus nas pessoas deveria causar mais fé, da pessoa não olhar mais a dificuldade como uma coisa impossível, mas como algo possível de ter esperança de Deus agir e trazer o milagre. Mas chega um momento no ministério de Jesus em que as pessoas estão vendo milagres, estão vendo o poder de Deus, estão vendo as coisas acontecer, e Jesus diz: será que quando eu voltar haverá fé na terra? Olha o ponto. Jesus ele questiona: será que quando eu voltar vai ter fé na terra? As pessoas estavam vendo tudo: milagre, presença, poder, unção, ressuscitação, sabe, cura de olhos, cura de lepra, cura de todas as coisas. Estavam sendo impactados por coisas sobrenaturais e continuavam sem crer. Estavam ouvindo da fonte, a fonte dizendo: olha, é assim o reino de Deus é dessa forma, se você buscar o Senhor. Estavam ali, mas poucos pegavam essa informação, poucos pegavam essa influência. Então a gente pode pensar numa coisa: eu posso me deixar influenciar pelo que eu quero, intencionalmente. Eu escolho o que eu quero que me influencie. E aí vem o problema. Nós temos uma tendência carnal. Todos nós, eu estou incluído nisso, tá? Todos nós temos uma tendência de sempre se deixar influenciar por aquilo que não é de Deus. Por ansiedades, por preocupações, por urgências da vida, por coisas que nos levam a cada vez mais a minimizar a fé em nossas vidas. E quando Jesus ele fala: ide por todo mundo, fazei discípulos, a gente esquece que a identidade do discípulo é o fundamento da obra missionária. Porque se nós, que influenciamos os outros, não vemos mudança, que missões, que ato missionário está ocorrendo? Que transformações estão ocorrendo? E as pessoas hoje estão assim, que nem Caim com Abel. Deus pergunta para nós: onde está teu irmão? Como perguntou para Caim.
E o que Caim respondeu, vocês se lembram? Sou eu o tutor, ou o guarda, ou o mentor, ou o responsável pelo meu irmão? Ele pergunta isso, Deus pergunta para Caim, e Caim responde, mas eu sou responsável pelo meu irmão? É um ato missionário, a gente tem um senso de querer que o outro dê certo, de que o outro cresça, de que o outro prospere, de que o outro floresça. Mas lá no início a gente já vê um ato de Caim, de egoísmo. Eu tenho alguma coisa com isso? Mas o mais interessante é que Deus, Ele não responde baseado na resposta de Caim. Ele diz, o pecado está à porta. Ele já fala do pecado. Porque se eu não me interesso pelo meu próximo, pelo meu irmão, então no mínimo o pecado já está próximo de mim. Porque o egoísmo é pecado. O egoísmo não é amor, e nosso Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus. E nós vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor se nós amarmos. Mas o amor está se esfriando. Mateus 24. O amor está se esfriando. E o amor não se esfria no mundo, se esfria dentro da igreja. Porque é dentro da igreja onde a gente aprende sobre Deus, que Deus é amor, que Deus ama, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que a vontade de Deus é que a gente possa orar para o Senhor da seara levantar obreiros, porque a seara não é da igreja, a seara não é do pastor, a seara não é nossa, a seara é de Deus. E Deus fala para nós orarmos para o Senhor da seara, que é Ele, para Ele despertar vocacionados ou pessoas que queiram influenciar para Deus, para que a seara seja colhida. Só que se nós não temos o desejo de colheita, de colher vidas para o Senhor, a gente vai arrumar desculpas. E talvez esse seja o maior desafio da obra missionária, é ter pessoas que não deem desculpas, mas ajam. E agir não é uma coisa fácil, é uma coisa intencional. Porque agir requer nós sairmos da nossa zona de conforto. Eu tenho uma agenda diária, nessa agenda diária eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Mas onde é que está Deus na sua agenda diária? Em que momento você está orando? Em que momento você está jejuando? Em que momento você está lendo a Bíblia? Em que momento você está louvando? Em que momento você está tendo tempo com Deus? Deveria ser o tempo todo, algo natural. Você deveria, ao tempo todo, estar agindo pensando em Deus. Mas quem fala isso? Não, você é muito subversivo, você é muito fanático. Para de ser religioso, você não pode pensar em Deus 24 horas. Se nós somos templo do Espírito Santo, no mínimo deveria ser confortável para nós estar pensando em Deus 24 horas, quer no trabalho, quer fora do trabalho, quer nas decisões, quer não em decisões. Deveria ser algo muito normal para nós estarmos pensando, em Deus o tempo todo. E isso é algo assim que mexe conosco, porque nessa semana teve uma situação muito interessante. Uma pessoa estava tomando decisões muito sérias a respeito de liderança e influenciaria muitas outras pessoas que ele lidera. E ele disse assim: pastor, o senhor acredita que eu parei num momento, abri a Bíblia e eu olhei para cima e disse assim: se fosse o pastor Fernando, o que ele faria? Eu digo: meu Deus do céu, não me coloca nisso. Às vezes quando você é colocado numa coisa que você não quer ser colocado, você é lembrado numa situação: se fosse o pastor Fernando, se fosse o Nardelli, se fosse o Ivan, se fosse o André, o que ele faria? Meu Deus do céu, não me coloca nessa, a decisão é tua, a escolha é tua. Mas as pessoas estão olhando para cada um de nós. Às vezes elas não falam nada, mas nós estamos influenciando a vida delas de uma forma tão silenciosa, que elas geram um respeito por cada um de nós que a gente não sabe. E por não saber, muitas vezes o diabo usa essa informação da falta de conhecimento para nos trazer dúvidas a respeito do nosso potencial, da nossa capacidade, da nossa qualidade, daquilo que Deus vê em nós. E a gente não se ama tanto, a gente não se zela tanto em relação ao que Deus olha em nós. Não, eu não tenho toda essa importância, que é isso? Não é assim, fulana que tem, fulana que tem. Meus queridos, saibam de uma coisa:
todo aquele que serve a Deus tem uma influência maior do que imagina. Todo aquele que ama a Deus tem uma influência maior do que imagina. E às vezes você pode até dizer, pastor, mas eu só sussurrei uma oração. E eu gosto de falar muito que quem ora corre o risco de ser respondido. Quando você ora, não importa se é um sussurro, não importa se é só uma palavra, você corre o risco de ter uma resposta. E essa resposta pode ser transformadora na sua vida. O problema é que às vezes a gente não está pronto para a resposta. Eu estava dando aula certa vez para uma pessoa, para um grupo de pessoas, e naquela aula eu disse assim: se você crê em Deus, Deus pode te promover a algo que você nem imagina. Uma frase simples, algo bobo de se falar, até clichê. Mas aquela pessoa, ela disse assim: poxa Deus, se isso é verdade, eu tenho um desejo no meu coração. Porque sempre eu falo que o maior problema nosso é que a gente parou de sonhar, a gente parou de desejar, a gente parou de ter uma sequência do que a gente quer, né? No meio secular se fala um roadmap, né? Uma sequência do que vai acontecer passo a passo, né? Uma jornada. A gente não tem mais isso, a gente às vezes ficou inconsequente em relação ao futuro. O que vier veio, não sei o que, aquela coisa toda. Ou a gente vai lá para Sócrates, homem conhece a ti mesmo. Por quê? Porque na cultura grega, o nosso papel como ser humano era um papel de servidão total para rezar aos deuses gregos, e rezando a esses deuses gregos, os deuses gregos se fortaleceriam, e eles se fortalecendo, eles olhariam com misericórdia para o ser humano. Então, se a pessoa não rezasse para um deus grego, o deus ficaria fraco, ele ficando fraco, ele não olharia para a pessoa, e a pessoa seria um nada. Mas, se a gente olhar sobre a cultura grega, parece que é muito do que a gente vive, porque a gente acha que quando a gente está orando, a gente está fortalecendo Deus. Deus não se fortalece com as nossas orações, porque Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. Deus, Ele ouve as nossas orações, não porque Ele precisa se fortalecer, se sensibilizar ou se importar conosco. Deus ouve as nossas orações porque Ele nos ama, e Ele quer intimidade conosco, e Ele quer aproximação, e Ele quer ouvir de nós o que a gente precisa. Todas as vezes que você vê Jesus numa situação em que alguém está em necessidade, Jesus questiona: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Porque é uma questão de você ter certeza do que você quer. E identidade e o ser é sobre você saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você aceita qualquer coisa. E quando você aceita qualquer coisa, você corre o risco de se frustrar, porque aquela coisa que você aceitou não era o que você esperava. Mas como é que você está se frustrando de algo que você não sabia o que queria? Aí as pessoas se tornam ingratas. Ai Deus, o Senhor sabia o que eu queria, apesar de eu nunca ter te falado. O Senhor sabia. Senhor, o Senhor tem que entender as minhas questões. Talvez esse seja um dos maiores problemas do cristão em relação ao ser, que a gente sugestiona nós mesmos em relação a presumir que os outros têm que saber do que nós estamos pensando. Eu já, na vida pastoral, eu já aprendi algo na vida, que a gente na igreja, que chega assim e diz: pastor, estou chateado com o Senhor. Isso não aconteceu uma ou duas vezes, mas milhares de vezes. Por que você está chateado comigo, irmão, irmã? É porque eu estava passando por uma luta e o Senhor não sabia disso. É que a minha evidência não é tão boa, né? A minha capacidade de entender os problemas não é tão bom para olhar para todo mundo e dizer: problema, resolução. E assim, e por que você não falou? Porque é óbvio, o senhor tem que saber. Você é o pastor. Mas isso acontece o tempo todo. Mas aí você pensa: isso acontece só com o pastor? Não, acontece com cada um de nós também. Porque as pessoas olham para nós e acham que nós temos a resposta para elas, porque a gente está olhando para elas e no rosto delas a gente está vendo o que ela precisa, como a gente tem que orar por elas, como a gente tem que resolver o problema delas, como a gente tem que chacoalhar as coisas e não sei o que. Pelo amor de Deus, talvez um dos maiores problemas em relação ao ser, a nossa identidade, para a gente pensar em praticar missões,
é a gente entender que a gente tem que parar de presumir, de achar as coisas. A gente tem que parar de achar. A gente tem que voltar a conversar mais. A gente tem que voltar a ter iniciativa. Sabe, chamar para tomar café, chamar para sair, chamar para ter um tempo juntos, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, porque o negócio é muito dinâmico. E quando a gente fala de identidade na Bíblia, esse é um ponto bem interessante. Existe aquilo que é o óbvio, que é a identidade da criação, que é o imago Dei, a imagem de Deus, de Gênesis 1:26, que declara que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Esta é a identidade fundamental de todo ser humano. Isso aí todo mundo sabe, que é cristão sabe disso. Mas hoje você acredita que tem muito cristão dizendo que foi Deus que não criou eles? Não, Deus não criou. Eu acredito na teoria do Big Bang. Eu surgi de uma explosão. Tem cristão que está falando isso hoje. Tem cristão que está dizendo que a Bíblia é um conto de fadas. Espera aí, qual que é a tua identidade cristã que ainda não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Qual é a parte da tua vida cristã que fez você voltar a fundamentos básicos de duvidar da palavra de Deus, de duvidar de Deus, que Deus te criou? Porque se você, na sua identidade cristã, não acredita que Deus te criou, você vai acreditar que você surgiu de alguma outra forma. Eu lembro que há muito tempo atrás eu estava num lugar e eu estava com um deputado, e esse deputado, ele estava assistindo uma aula minha e ele disse assim: olha, professor Fernando, deixa eu falar uma coisa para você. O que você falou é bem interessante, mas eu acho assim tão ridículo você falar do que você falou, mas você acreditar que Deus existe. Como você que lê, que gosta de ler, que gosta dessas coisas, acredita que Deus existe? Isso para mim é uma coisa louca. Eu disse para ele: olha, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Peguei um copo e disse para ele: tá vendo esse copo? Esse copo para mim, ele é mais feliz do que você. Porque esse copo, ele sabe que ele tem um propósito. E o que é propósito? Ele foi criado para um fim. Se ele foi criado para um fim, ele tem uma identidade futura, porque ele sabe a jornada que vai ser esse fim. Agora, quando você sabe que você surgiu do vapor, de uma explosão, do nada, você não tem propósito. Você não tem continuidade, você não tem perspectiva, porque você, por não ter propósito, você, por surgir do nada, você é inferior a algo que foi criado para um propósito. Você não foi criado para nada. E aí eu te pergunto: você é inferior a esse copo? Que o copo foi criado por um propósito e você não foi criado para nada. Aí ele baixou a cabeça e disse assim: olha, isso me fez ficar com dúvida, uma dúvida razoável. Eu vou pensar sobre isso. Olha que coisa louca. Será que na vida cristã nossa a gente não entende que a nossa identidade é importante? Que nós temos que realmente afirmar, sabe, e entender que nós não somos algo estático. Nós não somos uma pedra em que caiu nesse mundo e nesse mundo continuou sendo uma pedra, né? Tem até aquela música, na pedra, aquele poema, A Pedra no Meio do Caminho. E a pedra no meio do caminho, para uns foi o tropeço, para outros foi alguma coisa que ajudou, né? Então assim, quem de nós não para pensar que nós não temos só uma identidade de criação, nós temos uma identidade que também nos leva a entender que no momento em que nós fomos criados, nós fomos atacados naquele momento, e naquele momento fomos atacados pelo diabo, houve pecado, e esse pecado nos fez perder a direção, o propósito daquilo que nós somos em Cristo. E existe essa identidade da queda, que é a identidade corrompida, que é a identidade que foi afetada pelo pecado. E essa identidade do pecado parece que, mesmo quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a gente continua carregando aquela culpa, que, não, mas você caiu, mas você é isso, você é mal, você não sei o quê. Até quando a gente vai ouvir essas vozes infernais dizendo que nós não prestamos, dizemos que nós, sabe, não vamos mudar, não vamos transformar, não vamos melhorar? Porque isso é uma dor interior, mental, emocional, em que as pessoas estão ficando esgotadas.
de tanta culpa. E você, quando se aproxima dessas pessoas para entender a origem da culpa, você diz, cara, mas é algo assim, eu sei que eu não posso menosprezar a luta das pessoas, cada um tem a sua luta, e a luta que para um é gigantesca, para o outro não é nada. Mas aquilo que para o outro não é nada, para o outro pode ser gigantesco. Então a gente não pode desprezar as lutas das pessoas, é muito individual. Mas a gente tem que entender uma coisa, tem certas coisas que são sazonais. E essas coisas sazonais, como estações do ano, sabe, inverno, verão, primavera, outono, são tempos em que a gente descobre o humor das pessoas muito. Eu detesto o inverno. Por quê? Porque está frio. Mas a natureza precisa do frio, sabe, a terra precisa do frio, as árvores precisam do frio, nós precisamos do frio, para que a gente crie imunidade e resistência, para não ficar doente o tempo todo. Mas eu prefiro a primavera. Chega a primavera, eu detesto a primavera. Mas por que você detesta a primavera? Porque eu tenho rinite e tem muita flor. Pelo amor de Deus, você vai arrumar sempre uma desculpa por cada estação do ano que você vai enfrentar, e as pessoas estão assim. Se é verão, eu estou com raiva porque está calor. Se é primavera, eu estou com raiva porque tem muita flor, tem muito pólen, tem muita coisa, eu não paro de espirrar. Se está frio, eu não gosto de pôr casaco, eu não gosto de pôr tanto de roupa, eu não gosto de dormir de casaco. Se é outono, lá vem de novo o trabalho, vou ter que varrer essas folhas que não param de cair. Pelo amor de Deus, qual que vai ser a estação do ano em que você vai se contentar, em que você vai estar feliz? Porque tem pessoas que são muito interessantes, em que nós olhamos para elas, quando está naquela estação ideal na vida dela, ela é uma influência maravilhosa, mas quando ela não está naquela estação, ela é uma pessoa insuportável. Inconstância. Como nós podemos pregar a palavra do Senhor, mostrar realmente algo de identidade, que Deus está fazendo algo em nossas vidas, se temos atitudes infantis de inconstância, em épocas de sazonalidade, em que deveria ser natural para nós, em que deveria ser algo normal, que é algo comum? Porque aí vem a terceira identidade, que é a identidade de Cristo, que é a identidade redimida. E quando a gente fala disso, sabe, que é o cerne do Evangelho, que é o propósito do Evangelho, das boas novas, nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós, e que o Espírito Santo estando em nós, a nossa vida não pode ficar na mesmice, não pode ser rotineira. Mas a minha vida é muito rotineira. Mas por que ela é rotineira? Ela não deveria ser rotineira. Não, porque eu acordo, abro os olhos, vou para o trabalho, volto do trabalho, tomo banho, vou dormir. Espera aí, não há novidade, não há algo novo, não há algo que transforme. Então a gente tem que começar a ter fé, para agir com fé, para profetizar com fé, para a gente começar a proclamar que coisas novas vão acontecer, que não vai ser daquele momento o tempo todo, não vai ser daquele jeito o tempo todo, que vai ser algo diferente. Talvez esse seja um ponto importante. Nós perdemos a esperança dos milagres de Deus. Nós perdemos a esperança. Mas a gente quer ver milagres. A gente quer ver as coisas acontecendo. Não, se na igreja uma pessoa tivesse um braço crescendo, aí sim a minha fé seria renovada. Mas talvez a gente seja aquela pessoa que se acomodou com a experiência do outro. Sabe aquela pessoa em que tem um amigo médico e às vezes age como se fosse médico, porque o amigo é médico? Tem muita gente que é amigo de um advogado e age como advogado, como se fosse advogado, mas ele não é advogado, ele é amigo do advogado. E se orgulha de ser amigo do advogado. E você diz, mas por que você está feliz de ser amigo, sabe, da pessoa, e você não é alguém? Cadê a tua identidade para você se tornar um advogado, para você se tornar alguma coisa? Mas se tornar baseado em terceiros e se orgulhar daquilo, tem minado a nossa natureza de criatividade. Nosso Deus é criativo. Novidade de vida. É novidade de vida, é algo novo, sabe? Porque o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mas parece que a gente tem a vida, mas a parte da abundância nós arrancamos da Bíblia, porque a gente não para entender onde está a abundância. E se a gente pensa em abundância, pensa que a abundância é só financeira.
E a Bíblia, se você pega a Bíblia, você vai pegar que a palavra prosperidade não é uma questão só financeira, é uma questão plena do corpo, alma e espírito. O teu espírito tem que estar próspero, a tua alma tem que estar próspera, o teu corpo tem que estar próspero. É algo global, é algo, sabe, holístico. Ai, palavra, pastor, essa palavra holística é perigosa. Não, a palavra holística quer dizer pleno, completo. Não é uma questão de nova era. Às vezes a gente pega uma palavra e a gente diz, não, mas isso eu não quero, pelo amor de Deus. Não estou falando esoterismo. Eu estou falando que a presença de Deus em nossas vidas, ela tem que ser plena. Em todas as áreas das nossas vidas. É onde a gente fala muito um versículo que é Provérbios 3,6. Provérbios 3,6 para mim é algo que eu amo muito. Já se tornou uma frase que a gente já devia saber decorado. Porque para mim é algo que a gente teria que pensar todos os dias. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. E no grego, e no hebraico, e no latim, todo é todo. Sabe? Não tem diferença. Todo é todo. Todos os teus caminhos. E Ele, o nosso Deus, Ele vai endireitar as tuas veredas. Aleluia. Cadê o nosso senso de crer no milagre de Deus? Cadê o nosso senso de buscar em Deus respostas que a gente não tem? Poxa, Senhor, eu estou numa situação agora que surgiu por negligência. Eu causei o problema. Ok, você causou, mas a palavra do Senhor diz que Ele vai endireitar. Mas Ele só vai endireitar se nós tivermos a humildade de reconhecer que Ele é quem pode endireitar. E a gente ter obediência. Porque às vezes a gente quer que Deus endireite as coisas, mas a gente não quer mudar. E esse é um problema na vida cristã. Cristão empacado. Ele continua vivendo as mesmas rotinas, as mesmas coisas, porque Deus está cobrando dele mudança, transformação, arrependimento, e ele não arrepende, ele não muda, e ele não se transforma. Ele continua a mesma coisa, mas Deus tem que fazer. E Deus vai fazer, mas Ele vai esperar você fazer a sua parte. É aquilo que eu falei algumas semanas atrás. O que era mais difícil para Jesus? Ressuscitar Lázaro ou tirar a pedra? Para Jesus, ou para nós, ressuscitar Lázaro é um desafio, porque ele está morto. Tirar a pedra é bem mais fácil. Tira a pedra. Só que Jesus, Ele pede para as pessoas tirarem a pedra. Então há coisas nas nossas vidas que nós temos que fazer, que Deus não vai fazer por nós. Deus espera que nós tenhamos a humildade de chegar para Ele e reconhecer que Ele tem todo o poder, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele muda, que Ele, sabe, entra em nossas vidas de uma forma transformadora, mas essa transformação requer de nós uma atitude, uma ação. E essa ação é realmente se arrepender do orgulho, da vaidade, da arrogância, e voltar a ser quebrantado, voltar a ser aquela pessoa humilde, voltar aquela pessoa que se prostra no chão, voltar aquela pessoa que busca o Senhor, proclama ao Senhor, que diz, eu quero essa transformação. Porque a gente tem uma imagem muito ruim de nós mesmos. Sabe por que eu falo ruim? Porque na realidade a maioria de nós pensa que nós somos melhores do que nós somos. Como? Vou te dar um exemplo muito interessante. Um dos inventores mais interessantes da história foi Alfred Nobel. Alfred Nobel, ele era engenheiro, ele era uma pessoa que tinha uma mentalidade fora da época. Ele criou a dinamite. Quando ele criou a dinamite, assim, a evolução cresceu muito rápido, porque os túneis foram mais fáceis para serem feitos, sabe? As pontes foram mais fáceis para serem construídas, porque ele conseguia tirar de uma forma controlada os empecilhos com a dinamite. Era uma explosão controlada. Ele fez algo muito interessante. Usaram para guerra, usaram para matar pessoas, usaram para muitas coisas ruins, mas ele criou com um propósito bem interessante. Alfred Nobel, ele tinha um irmão, e esse irmão dele morreu naquela época. Até, eu não sei, o pessoal aqui é tudo novo, então eles não vão lembrar disso. Como vocês são novos, eu vou falar que eu sou dessa época. Eu sou de uma época em que quando você pegava o jornal tinha uma seção que se chamava obituário. E nessa seção obituário você ia ver quem morreu durante a semana. E ali tinha falando de todas as pessoas que morreram.
E Alfred Nobel pega o jornal, e quando ele olha o jornal, lá no jornal está assim: finalmente a desgraça do mundo morreu. O homem que acabou com o mundo, Alfred Nobel, ele acaba de morrer e não vai deixar nenhuma saudade. Só que era o irmão dele que morreu. O irmão do Alfred Nobel morreu, o jornal achou que era o Alfred Nobel, e aí citou o Alfred Nobel como se fosse ele que tivesse morrido, só que ele não tinha morrido, foi o irmão dele que morreu. Quando o Alfred Nobel, ele viu aquilo, ele ficou chocado, porque a imagem que Alfred Nobel tinha de si mesmo era uma imagem muito positiva. Não, eu sou bom, eu estou bem, sabe, eu estou fazendo coisas que estão trazendo a evolução, inovação, tecnologia, está fazendo uma transformação, mas todos que estavam ao redor dele olhavam para ele como uma desgraça, uma maldição, uma porcaria, alguém que trouxe destruição para o mundo. Quando Alfred Nobel, ele viu o que as pessoas olhavam para ele, viam, ele disse: eu vou mudar a minha história, eu vou mudar isso, eu não quero morrer e as pessoas pensarem isso de mim. E aí, ele pegou parte da fortuna dele e ele disse: eu vou criar um prêmio para todas as pessoas que quiserem melhorar o mundo. Aí ele criou o Nobel de Medicina, o Nobel de Matemática, o Nobel da Paz, para premiar as pessoas que estavam incentivando a criação de algo que mudasse para melhor o mundo. Mudou a história, porque hoje o Nobel é um sobrenome que lembra algo bom, não lembra mais só a dinamite. E ele disse: agora o meu legado, a minha identidade está melhorada, está de acordo com aquilo que eu imaginava que era. E eu, pensando sobre essa questão da nossa identidade, será que às vezes a gente acha que está tudo bem na maneira que as pessoas nos veem como cristão? Será que está tudo bem na maneira que as pessoas veem a cada um de nós como pai, como cônjuge, como esposa, sabe, como mãe? Será que está tudo bem mesmo? Será que eu sou aquilo que eu acho que realmente é, sabe, como cônjuge, como pai, como mãe, como amigo, como... Ou às vezes a gente precisa que morra alguém de perto e a pessoa confunda que seja nós para a gente ouvir na verdade aquilo que acham de nós. O quê? Aquele destruidor, aquela destruidora, aquela pessoa prepotente, aquela pessoa que se acha alguma coisa, que não sei o quê. É difícil isso. Você cai na realidade de que às vezes a nossa vaidade cresce tanto, às vezes o nosso orgulho cresce tanto, a gente parou de ser humilde, a gente parou, sabe, de ser aquela pessoa simples. E isso não é uma questão financeira, isso não é uma questão de conhecimento, isso é uma questão de postura. A nossa postura está mudando, porque estamos convivendo com muita gente cínica, estamos convivendo com muita gente arrogante, estamos convivendo com muita gente orgulhosa, com muita gente ímpia, com muita gente que não se importa com o outro. E isso começa a influenciar nossas vidas, o nosso comportamento, porque às vezes, para estar naquele grupo, a gente tem que ter aquela postura. Etiqueta social. Cuidado com as etiquetas sociais. Porque por tentarmos sermos parecidos com o mundo, estamos virando o mundo. Por tentarmos agradar os círculos, o métier, o meio, por tentarmos estarmos ali nos adaptando para agradar aos outros, estamos nos tornando carnais e perdendo a nossa essência de humildade, sabe, de simplicidade, de amor, porque nesses meios o amor é vulnerabilidade, o amor é fraqueza, o amor não é força, o amor é ridículo, e ninguém quer sentir ridículo, e ninguém quer sentir vulnerável, e ninguém quer sentir fraco. E às vezes, quando a gente quer se encaixar num grupo, esse grupo nos influencia de uma maneira tão negativa que a gente não percebe, e a gente está se tornando igual ao grupo. E se tornando igual ao grupo, nós estamos deixando Deus de lado. E as pessoas não nos olham por aquilo de bom que a gente faz. As pessoas olham para nós pelos tropeços que a gente dá. Você pode ter feito 999 ações maravilhosas, mas se você fizer uma ação questionável, essa única ação questionável vai ser a forma que irão medir você e eu. E aí a gente fica chateado. Poxa, eu fiz tanta coisa, mas não sei o quê. Mas a vida é assim. A gente estava falando, o Roberto até trouxe um versículo, que é um versículo que a gente tem que lembrar sempre. Aquele que está em pé, cuide para que não caia.
aquele que está em pé, cuide para que não caia. E é algo que, se você pegar lá em 1 Timóteo 4,12, 3,12, diz assim: torna-te padrão dos fiéis no procedimento, na fala, no amor e na pureza. Torna-te padrão. Então assim, e não é padrão dos incrédulos, é padrão dos fiéis. Mas espera aí, para que eu preciso ser padrão do fiel, se é natural entre os fiéis ter aquele comportamento? Se é um comportamento que está entre os fiéis, todo mundo é santo, todo mundo ama. 1 Timóteo 4,12, né? Eu falei, é aqui, tá certo? Não estava, eu até apontei. É 3,12 ou 4,12? Vamos lá, vamos abrir lá, 1 Timóteo. Vamos abrir lá, 1 Timóteo. Quem achou, espada para o ar. 4,12. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É isso aí? Exatamente. 1 Timóteo 4,12. Então, você pega Paulo orientando a Timóteo, que era um discípulo, era alguém que ele estava influenciando, e Paulo dizendo para ele: olha, Timóteo, você é novo, mas não deixe ninguém desprezar a tua juventude, a tua inexperiência. Não deixe ninguém desprezar isso. Mas para que ninguém despreze isso, você tem que se tornar padrão. E padrão é algo intencional. Para você se tornar um modelo de influência, você intencionalmente, você tem que ter postura. Só que intencionalmente nós temos posturas muitas vezes antibíblicas, porque achamos que são posturas que estão agradando ao meio, mas não estão agradando a Deus. E esse é o maior desafio da nossa vida cristã em relação à nossa identidade cristã. Como eu vou inovar socialmente tendo postura de santidade e não postura carnal? Porque quando a pessoa quer inovar socialmente, ela só toma posturas carnais. E é impressionante. Mas criatura, você sabe que isso é errado, por que você está fazendo isso? Ai, pastor, mas sabe como é que é? As pessoas estão fazendo, e você sabe que o network, eu tenho que deixar isso acontecer, senão eu não conheço a pessoa. Meu Deus do céu! Se o network exige que você peque, você vai pecar só para ter networking? Pelo amor de Deus, se é para você ter influência, e nessa influência você tem que se entregar à corrupção moral, você vai aceitar isso só porque é uma das exigências para estar naquele grupo? Então você não deve estar ali. Nós não nos encaixamos em todos os grupos. Nós não nos encaixamos em todas as promoções. Nós, como cristãos, não pertencemos a todos os lugares. Ai, pastor, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ter problema com ninguém. E quem disse que você vai ter problema com alguém? Você já é um problema. É isso que você tem que entender. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas se tornam um problema para esse mundo. Quem não tem Jesus como Senhor já está sendo um problema para esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Ou seja, há um Senhor nesse mundo, e esse Senhor não vai aceitar que você adore o outro Senhor, que é o Senhor de verdade. Ele não quer que você queira Deus. Ele não quer que você declare: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não quer que você declare, sabe, que Ele te liberta, que Ele te ama, que Ele vai te crescer, vai te prosperar, vai te fazer ir além daquilo que você imagina, mesmo com esse mundo tendo um demônio, um príncipe caído, que quer dominar sobre todos nós, e vai fazer tudo para dar errado. É onde nós estamos conversando, em que muitos de nós, por termos dificuldade de entender a nossa identidade, nós temos problema com oração, porque o ser afeta o que a gente pensa e fala. Quando a gente está orando, às vezes sobre alguma coisa específica. Eu tenho esse propósito, eu vou orar por esse propósito. O diabo está ouvindo a sua oração. O diabo não tem medo de oração. Ele tem medo da resposta que Deus vai dar. Isso sim, ele tem medo. Mas de nós orarmos, ele não tem medo da oração em si. Ele tem medo da continuidade da oração. Por isso que ele vai te dar um monte de distração para você não orar.
Porque o orar uma vez por ano não afeta em nada o diabo. Mas orar continuamente, por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses, orar sem cessar, isso causa um problema no inferno. Porque a gente começa a ter uma postura diante de Deus, e quem está diante de Deus está de uma forma em que Deus está olhando o seu interior e não tem como enganar a Deus. Deus vai olhar e dizer: espera aí, eu sei quem é você. Fernando, você está orando aí, mas eu sei quem você é. Eu sondo o teu coração, eu sondo a tua vida, eu sei quem você é. E aí a oração, ela nos faz ser transparente diante de Deus. Não que Deus precise disso para saber quem nós somos, Ele sabe quem nós somos. Mas o diabo, ele é muito interessante. Quando nós estamos orando por um propósito, e esse propósito está na nossa mente, a gente começa a perseverar. Porque se você tem propósito, você tem constância. Se você tem constância, você persevera. E se você persevera, você luta por aquilo. E o diabo, ele é inimigo da constância. Aí ele vai vir com propostas paralelas, que nós chamamos na Bíblia de prato de lentilha. Você tem uma primogenitura. Esaú tinha uma primogenitura, ele tinha uma bênção do pai, porque ele nasceu primeiro, ele era abençoado e ele sabia que ele tinha aquela bênção. Aí ele chega com fome, ele chega para o irmão e diz: irmão, me dá essa comida aí. Aí o irmão diz para ele: então me dá a tua primogenitura, eu te dou esse prato de lentilha. Aí ele: para que me serve a primogenitura se eu estou passando fome agora? Quantos de nós pecamos em não entender aquilo que nós estamos buscando em Deus? Quantos de nós perdemos a resposta da oração porque a gente não continua perseverando? Por quantos de nós está se perdendo porque não está olhando que o diabo está oferecendo subprodutos, sub-respostas de orações para te tirar do foco da resposta principal? Mas por falta de identidade, por falta de segurança, por falta de posicionamento, nós não lutamos até o fim. Não lutamos, a gente para no meio do caminho, a gente desiste da resposta e pega o prato de lentilha. A gente estava até conversando, dizendo assim: parece que a sensação é essa: olha, eu estou orando por isso aqui tem sido uma batalha de muitos anos, eu estou cansando dessa batalha, surgiu essa pequena resposta aqui, deixa eu pegar logo, porque pelo menos eu saio com alguma vantagem. Pelo amor de Deus, cuidado com as vantagens que o diabo te dá para te fazer tropeçar e perder o foco, perder o propósito. Muitas pessoas perdem a bênção por respostas de prato de lentilha. E todo prato de lentilha traz na pessoa uma ingratidão. Porque Esaú, ele foi ingrato. Do que me serve a primogenitura se eu estou passando fome? Então os desejos carnais são mais importantes. Eu não estou falando desejo carnal da forma negativa, tá? Porque ele estava com fome. E não é negativo você estar com fome. Mas a questão é a impulsividade de querer aquilo imediatamente. Tem coisas nas nossas vidas que tem um processo e vai demorar. Tem outras coisas que não tem um processo, é imediato. E nós temos que aprender a orar pelo imediato e por aquilo que tem um processo. E parar de interferir na vida do outro que está passando por um processo com Deus. Porque tem gente que diz: eu estou com pena de você, Deus está te pressionando muito, não era para Deus estar fazendo isso. Espera aí, para aquela pessoa mudar, para aquela pessoa se tornar um diamante, que às vezes é um diamante bruto, tem que ter pressão. Não existe diamante sem pressão. Pastor, mas eu não quero pressão na minha vida. Olha, quem não quer mudar vai ser pressionado para que haja mudança. Poderia ser mais fácil se nós tivéssemos realmente uma atitude quebrantada. Senhor, faz como Davi. Davi era uma pessoa que é um modelo para nós. Porque quando ele via que estava errado, quando ele via que pisou na bola, ele já se jogava no chão, já se arrependia. Deus, eu pisei na bola, eu errei, Senhor, me perdoa. E ele minimizava o processo. Sabe, Davi, ele teve um momento que ele fez uma borragem tão grande de fazer o recenseamento, o censo. E aí Deus mandou o profeta e diz assim: escolhe 3 coisas. Durante tanto tempo você passar pela mão dos seus inimigos, durante tanto tempo acontecer isso, ou durante 3 dias você está nas minhas mãos. E Davi disse: eu prefiro cair na mão do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, e 3 dias pode se tornar minutos. Mas a gente às vezes escolhe cair na mão do inimigo, cair na mão dos outros, não quer cair na mão de Deus.
Então, porque na nossa identidade nós não conhecemos o Pai que nós temos. Na nossa identidade cristã nós não sabemos o Deus que servimos. Preferimos cair na mão do chefe, queremos cair na mão do governo, queremos cair na mão do cliente, queremos cair em todas as mãos. Mas a gente não se subjuga a cair nas mãos de Deus, que tem a misericórdia capaz de mudar a nossa circunstância. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que em tempo oportuno Ele vos exaltará. Às vezes você quer ser exaltado de um local que não tem Deus, e Deus está te dizendo: volte-se para mim, porque se você se voltar para mim, você vai ser exaltado para algo que vai ser contínuo. Mas nós queremos muitas vezes algo que seja interrompido. E aí vem a questão, que são os sinais de que a identidade não está saudável à luz da Bíblia. Isso aqui é muito importante. Uma identidade não alinhada com a verdade de ser imagem de Deus e nova criatura em Cristo produz vários sinais. A vergonha crônica e condenação é uma delas. Sentir que se é fundamentalmente mal, defeituoso, indigno de amor e aceitação de Deus. Tantas pessoas se sentem más, tantas pessoas se sentem não perdoadas, tantas pessoas se sentem ainda que tem algo para pagar para Deus poder liberar o perdão, porque não conseguem receber a plenitude do perdão de Deus e vivem com essa culpa o tempo todo. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. O ponto é, se confessarmos, mas estamos nos confessando, estamos abrindo o nosso coração para Deus, estamos fazendo isso que Davi fez: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que na mão dos inimigos, na mão dos outros. Eu prefiro cair nas tuas mãos, porque a misericórdia, o Senhor me entende, o Senhor sabe quem eu sou, pisei na bola, mas eu estou aqui, Senhor, te peço ajuda. Ou pessoas que têm problemas de constante necessidade de validação, não conseguem fazer nada se não tiver alguém que valide. A dependência excessiva de desempenho, sucesso, aparência, posses ou opinião alheia para se sentir válido e importante. Não basta só dizer que Deus nos ama. Não basta só dizer que você é filho amado. Não basta só Deus dizer: olha, eu estou contigo. Não basta só Deus dizer: olha, você é importante para mim. Não basta, alguém tem que dizer. E se alguém não dizer, eu não me sinto bem. Porque a opinião dos outros é mais importante do que a opinião de Deus. E isso afeta a nossa identidade, porque nós não reconhecemos a opinião da fonte que nos criou. Nós queremos ouvir a opinião daqueles que também foram criados. E aí a gente torna a nossa vida espiritual morna. E nessa mornidão, a gente vai vivendo uma vida de aparente vida cristã. Mas na essência, lá no coração, a gente está totalmente longe de Deus. Porque quem necessita de validação só vai orar para ser visto, só vai ler a Bíblia para ser visto, só vai ter fé para ser visto, só vai cantar para ser visto. Não tem intimidade. Mateus 6,6, sabe? Entra no teu quarto em secreto, e em secreto teu Pai te responderá. Em secreto. Quando nós estamos aqui ao vivo e a cores, isso é porque nós já tivemos uma vida com Deus, no particular, em que a validação vem de Deus e não dos outros. Poxa, pastor, como a pastora ora bem, como a Márcia ora bem, como a Adriana ora bem, como o Roberto ora tão bem. Isso não afeta nada para nossas vidas, se a nossa oração no nosso quarto não for boa para com Deus. Mas ser validado pelos outros: ai pastor, como aqui se ora tão bem. Mas se nós não estivermos orando nos nossos quartos, se nós não estivermos orando ali no secreto, nós perderemos a recompensa. Porque Jesus, ele fala: aqueles já foram recompensados pela curtida que eles tiveram. Então, é algo muito forte, em que mexe conosco e a gente fica assim: meu Deus do céu, como isso daí afeta a minha vida, como isso afeta a minha identidade, como afeta o meu comportamento. Você acredita que para preparar essa mensagem do ser, foi tão interessante
que eu consegui escrever um livro em cima dessa mensagem. Eu estava falando com a Eunione, a mensagem é tão interessante, tão profunda, que só numa palavra, que é a palavra que eu falei no início, que deveria ser uma palavra comum para nós cristãos, que é assídia, só nessa palavra me vieram várias ideias, e nessas várias ideias eu consegui idealizar um livro. E aí vem a grande pergunta que todos querem saber: o que é assídia, né? Para a gente não terminar sem falar da famosa palavra assídia. Eu chamo particularmente de assídia como o alicerce da apostasia. A apostasia, ela é alicerçada pela assídia. Assídia é uma palavra que vem do grego akédia, que significa negligência e indiferença. Isso é assídia. Significa não cuidar, não ter zelo. Significa apatia espiritual, preguiça da alma, desânimo para as coisas de Deus, falta de zelo. Nos afazeres da vida, sempre o tempo para as coisas de Deus são pesarosas. Tem um tempo para tudo, mas quando é para fazer algo para Deus, é pesaroso. Passo a semana fazendo um monte de coisa, mas quando eu vou ter um único momento de estar 2 horas num culto, é muito pesado, porque não dá. E aí vem a questão do zelo. E às vezes o óbvio é complicado, porque a gente às vezes entende o que é zelo. O que é zelo? Antigamente se falava mais dessa palavra, o zelo. Então, o zelo, primeiramente, que nós temos que saber, é uma consequência do temor de Deus. Eu tenho um temor do Senhor. Porque eu tenho um temor do Senhor, eu amo o Senhor. Não é medo de Deus, é temor, respeito. Porque eu respeito a Deus, eu tenho zelo. E zelo significa ardor, intensidade. Zelo significa dedicação. Compromisso é zelo. E zelo é o amor ativo e vigilante que se expressa em dar a Deus um pouco daquilo que Ele dá para nós. Zelo é dar para Deus um pouco daquilo que Ele dá para nós. Olha que interessante, que é Mateus 6,33, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade é zelo. Cuidado com o relacionamento com Deus, cuidado com a vida de oração. A vida de oração vai ser constante, a leitura da palavra vai ser constante. Zelo é fazer com excelência, como se fosse para o Senhor. Colossenses 3,23. É ter cuidado com as pessoas, se importar com os outros, interceder pelos outros, é colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. E aí a gente vai ver os exemplos bíblicos. Jesus expulsou os vendedores do templo e ele falou: o zelo da tua casa me consome. João 2,17. Paulo trabalhou incansavelmente para anunciar o evangelho, dizendo que sentia zelo por vós como o zelo de Deus. 2 Coríntios 11,2. Filemon, elogiado por Paulo pelo amor e fé que fortaleciam os outros cristãos. Ai, pastor, mas aquele cristão ali não merece a minha atenção. Mas não é porque ele merece, é porque nós somos o que somos em Deus. Eu não faço isso porque o outro merece, eu faço isso porque eu estou em paz com Deus, e Deus me dá tanta paz que eu gosto de fazer isso. Eu faço com alegria, eu faço com prazer. Porque por raiva dos outros, a gente tem parado de colocar os nossos dons em práticas. É com raiva daquelas pessoas que são mau exemplo, que são pessoas que às vezes você diz: olha, não dá, essa pessoa está difícil, eu não vou fazer isso. É que a gente para e mina a nossa fé, e mina a nossa capacidade de se importar com o outro, de se importar com a vocação de Deus para nós. Isso é muito interessante. E aí, quando a gente volta para a assídia, não é só sobre preguiça física, mas indiferença espiritual. Isso é assídia. Assídia é o alicerce da apostasia. Começa com uma indiferença às pequenas coisas. Eu não intercendo mais para o próximo, eu paro de orar, eu paro de ler a Bíblia, coisas básicas. Porque tem gente que tem uma mentalidade tão radical que diz: você já está em apostasia. Não, você não está em apostasia ainda. A apostasia é o sintoma conclusivo daquilo que você está vivendo. Mas a assídia são os pré-sintomas que vão te conduzir à apostasia. Essa apatia espiritual
vai te colocando numa situação em que Deus vai ficando em segundo plano, as coisas de Deus vão ficando em segundo plano, as nossas justificativas vão ficando em segundo plano. Porque, por exemplo, todos nós aqui somos voluntários. Nós fazemos as coisas que fazemos de voluntariedade para Deus. Sabe, a gente não tem carteira assinada, a gente não está comissionado para fazer o que a gente faz aqui. Sabe, eu não paguei ninguém para estar no culto. Ninguém pagou a mim para eu estar pregando. Nós estamos aqui porque nós queremos voluntariamente buscar ao Senhor. E Deus olha para essa nossa voluntariedade e Ele diz para nós: olha, a tua voluntariedade vai ter de mim a revelação necessária para que você mude, com essa mudança você cresça. Porque como você está, você não vai suportar a bênção. Há muitos milagres que não acontecem porque o peso do milagre não é sustentado pelo nosso caráter. O nosso caráter tem que ser transformado para aguentar o peso do milagre. Quantas pessoas passaram por milagres, passaram por experiências com Deus, mas o caráter dela não foi o suficiente para suportar o milagre da bênção do Senhor que veio. Isso é muito sério. Pastor, mas isso está na Bíblia? Saul perdeu um reino por causa do caráter dele. Ai, pastor, como? Isso é impossível. Como é que Saul perdeu o reino? Saul ouviu Deus falar para ele: você vai nessa guerra eu vou estar contigo, extermine tudo. Saul poupou o rei, separou aquilo que ele achou de melhor e disse: isso aqui eu vou separar porque eu vou dar de oferta a Deus. O profeta chegou e disse: que barulho é esse que eu estou escutando? Aí Saul: não, porque eu poupei o rei, eu poupei aquilo que eu achei de melhor e é tudo sacrifício para Deus. E Samuel diz para ele: mas Deus não te ordenou que você tinha que exterminar tudo? Ele diz: não, mas é para Deus. E aí Samuel fala para ele: porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Você não pode mudar a ordem de Deus. Deus te falou isso, e era sua responsabilidade obedecer a Deus. E você mudou aquilo que Deus falou para a tua percepção do que era culto. E aí vem essa questão de hoje em dia: nós fazemos o culto como nós achamos que é. Deus falou: não deixai-vos de congregar, estejam congregando, estejam participando, vai na célula, venha na oração, venha se envolver, sabe? Mas, eu não vejo que isso é necessário, então eu vou tirar isso aqui que não é necessário, aquilo ali não é necessário, isso aqui. Eu crio o meu culto como Saul fez. E Saul, por ter feito isso, ele foi rejeitado por Deus. Aí Samuel disse: olha, você hoje perdeu o teu reino. Sabe o que Saul disse quando ele ouviu isso? Ok, tudo bem, vem só comigo aqui, olha, porque eu vou sacrificar e o povo vai ver você do meu lado. Mesmo ele ouvindo do profeta que ele estava sendo rejeitado por Deus, Saul disse: vem comigo aqui, para a gente causar uma imagem, para que todo mundo nos veja juntos, e as pessoas achem que eu sou santo, as pessoas achem que eu sou cristão, as pessoas achem que eu estou certo. E o Samuel tinha dito para ele: você está perdendo tudo. E nós estamos vendo pessoas hoje muito boas, pessoas maravilhosas, pessoas queridas, em que Deus está falando para eles: as suas escolhas estão te afastando de mim, as tuas escolhas estão me sabotando, as tuas escolhas estão roubando de você as bênçãos, os milagres, as tuas escolhas estão roubando a tua vocação, roubando o teu chamado, roubando os teus dons, roubando aquilo que você pode fazer mais, e não é para a igreja, é pelo aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não é sobre a igreja, é sobre ser cristão, é sobre ser identidade. Eu sirvo porque eu amo a meu Deus. Eu faço porque Deus me incomoda lá dentro, dizendo: olha, assim que você faz para mim, porque você tem zelo pela obra, você quer servir ao Senhor. E isso é algo que desperta em nós a identificação da apatia espiritual, que é a assídia. E disse: eu não quero assídia mais na minha vida. Eu não quero mais esse pacote de coisas carnais que estão me fazendo ficar frio. E pior do que frio, morno, porque pior do que frieza espiritual é a mornidão, porque você se acha ainda em Deus como Saul se achava. Ele se achava bem com Deus, sendo que Deus já tinha deixado ele de lado porque ele não obedecia. Quem não obedece não está em paz com Deus. Quem não obedece a Deus
não está em paz com a palavra de Deus. E hoje, para nós entendermos sobre o ser, sobre identidade, para que eu possa influenciar e impactar os outros, para que o Espírito Santo afete a vida dos outros através da minha vida, eu tenho que olhar para mim, fazer essa autoanálise e eu dizer: Senhor, eu não quero estar em desobediência, porque as pessoas aprendem mais rápido os nossos erros do que os nossos acertos. Eu não quero estar em desobediência, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que obedece ao Senhor. Eu quero ser uma pessoa que me quebranto na Tua presença. Uma pessoa que Te busco, quer tendo bênção, quer não tendo bênção. Quer tendo resposta, quer não tendo resposta agora. Mas eu amo ao meu Deus, e porque eu amo ao meu Deus, o tempo dele é mais importante do que a minha urgência. E isso faz toda a diferença. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu acho que aqui tem muita coisa para a gente parar e pensar e dizer: Senhor, eu quero rever a minha vida cristã. Eu quero rever a minha identidade. Eu quero rever aquilo que eu acho que eu estou fazendo como culto ou servindo como culto, mas na realidade eu estou como aquela pessoa que está guardando o melhor para o fim, sendo que a gente já tinha que dar a Deus o nosso melhor o tempo todo e não dar partes do nosso melhor. Amém. Porque a gente às vezes dá o nosso regular para Deus e Deus está dizendo: eu quero que você se entregue, eu quero que você deixe os dons fluírem, eu quero que você seja a resposta de oração, eu quero que você seja uma resposta a tudo aquilo que Deus está clamando, às nossas petições. Ore ao Senhor da Seara para que envie obreiros. Aleluia. Quantos de nós Deus já está falando tanta coisa? Quantos de nós Deus já está falando tantas coisas? E às vezes a gente está deixando esse dom, sufocando essa palavra, porque a gente não quer obedecer e ser o que Deus está nos chamando para ser. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos ouvir uma canção e em seguida nós vamos orar. Mas enquanto você escuta essa canção, comece a orar ao Senhor. Comece a olhar para a tua vida cristã. Comece a ver se você está frio, se você está morno, se você está dando o seu melhor para Deus, se você realmente está se entregando para Deus de todo o coração, ou se a sua vida ainda é parcial. Você é um cristão parcial e não íntegro diante de Deus. Escute essa canção. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade.
levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.